Olá, sejam bem-vindos à gravação de mais esse vídeo para o canal Guia dos Perplexos. Eu gravei 2 vídeos sobre sonhos. Um deles ficou prejudicado porque havia uma desincronia entre o meu movimento e o que eu dizia. Então eu falava uma coisa, mostrava um livro e o livro só aparecia antes ou depois. Então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão ver agora o que é, aí qual é a importância dos sonhos. Então tem uma pessoa aqui que é a minha esposa, e essa pessoa vai contar para vocês um sonho dela. Eu vou ceder o lugar agora à minha esposa. Então eu percebi que houve um interesse muito grande das pessoas, teve muita visualização. Então há 2 coisas muito interligadas, nas quais eu sou perito, a viagem astral e o sonho. Mas não vamos falar de viagem astral aqui. Nós estamos falando eu gravei 2 vídeos sobre o sonho. O primeiro ficou prejudicado, não teve muita visualização, porque é uma desincronia entre o meu movimento e a minha fala. Foi o erro do computador. O segundo não. Então o segundo tem muita visualização. Eu vou pedir à minha esposa então que chegue aqui e conte o sonho dela que ela teve ontem. Por favor, Tereza Cristina, sente-se e conte seu sonho. Bom, gente, o sonho que eu sonhei foi, foi mais ou menos assim, que eu estava num lugar, e esse lugar era um lugar assim, com muito movimento, tinha uns carros, tipo como se fosse uma eleição. Era como se fosse uma eleição. Era como se, como se fosse uma carreata. Então, nessa carreata tinha uma fila. E nessa fila, todo mundo para participar dessa carreata, tinha que ter um adesivo. E só que esse adesivo não era um adesivo como a gente tem dos políticos, que tem uma foto. Era uns números, uns tinha assim 200, uns 300, uns 150, era umas numeração. Todo mundo que estava nessa fila tinha que ter aquela numeração. Então era um monte, e dessas pessoas todas não era brasileira, eram japonesas. Enfatize isso. Era japonesa. Quem comandava a carreata eram japoneses. E quem comandava a carreata era japonesa. Então eles falavam o nome tal de Xi Jinping. Xi Jinping, que é presidente do Partido Comunista Chinês. Então eu ficava naquela confusão sem saber o que fazer. Então eu entrava naquela fila. Aí eu botava o número. Eu lembro que o número que eu tinha, eu olhava bem assim para minha roupa, era 150. Aí tinha pessoas que tinham 200, tinha 300, tinha 30 e por aí ia. Aí eu acordei desse sonho assustada. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Pronto, meu amor, pode sair. Obrigado, Cristina. Então vocês tiveram o exemplo de um sonhador contando pessoalmente. Minha esposa contou um sonho que ela teve, né? Eu já interpretei sonho de alguns dos meus visualizadores, mas agora a minha esposa teve um sonho importantíssimo e, olha só, vocês viram bem? Ela sonhou com uma carreata, ou seja, uma porção de carros, um ao longo do outro, né? Assim, muitos carros. No sonho, os carros simbolizam tanques de guerra. Quem era que estava dirigindo a carreata? Ela disse, os japoneses, eram chineses, na verdade. É que para nós, né, o que é, como é que a gente diz, japonês? A gente não distingue japonês e chinês, tanto assim que quem comandava aquela carreata, que era, portanto, uma sequência de tanques de guerra, portanto, obrigando as pessoas que estavam na fila, ela disse, havia uma fila perto da carreata. A carreata era de tanques de guerra. Seria uma invasão de tanques de guerra no Brasil, no segundo sonho dela.
tá? Então o sonho dela tem um caráter profético. Ele não aconteceu, ela não tem nenhuma razão para ter esse sonho, aliás tem, mas assim, seria a invasão do Brasil por Xi Jinping, que ela diz que são japoneses, porque japonês e chinês a gente não distingue bem, mas ela diz o comandante daquela carreata, ou seja, daquela multidão de tanques enfileirados, né, que recebia numa grande fila, como da vacina do Covid, cada pessoa, para obrigá-la a botar o número da besta e se identificar, e ficar marcado com o número da besta, como o Apocalipse disse, né? Então veja, os chineses, então, que são comunistas, ou seja, que são contra Deus, estão invadindo o Brasil, no sonho dela, mas estão invadindo de fato, numa guerra, porque os carros simbolizam, né? Eu sou perito em simbologia, já disse a vocês, fui através desse livro aqui que eu me tornei isso. Então, os tanques simbolizam, os carros simbolizam os tanques. E o que é que quem estava chefiando? Já disse, a ideia dos japoneses é porque para nós, japoneses e chineses, a gente não distingue, né? E eles ficam irritados com isso. Eu já tive um colega japonês e ele se irritava quando eu perguntava se ele era chinês e vice-versa. Então, era uma invasão. Essa invasão era bélica, portanto, era feita de uma maneira agressiva, o Brasil era invadido, e o presidente, ela disse assim, o chefe daquela carreata, ou seja, quem estava à frente do comando da invasão, da operação de invasão, era Xi Jinping. Eu tive que dizer o nome, quer dizer, o chefe do partido chinês, Xin, não sei o que lá, do partido chinês, é Xi Jinping. Então era no sonho dela, supostamente, uma invasão do Brasil pela China, e os carros eram, vou repetir para vocês saberem bem como é que se interpreta um sonho. O próprio senador contou. Então era uma invasão bélica, então o Brasil não tem armas para competir com a China, então depois nós vamos que a questão política seria possível ou não, mas no sonho dela estava acontecendo, tá? Então, e aí Xi Jinping comandava essa invasão, e então aquela porção de tanques de guerra, filas eram formadas, e essas filas eram de brasileiros. Não sei se ela enfatizou isso, quando ela contou, eu acho que ela, não sei se ela enfatizou, mas todos que estavam na fila eram brasileiros, que estavam sendo obrigados a formar filas para receber um número, o nome ou a marca da besta. O comunismo é um dos tentáculos da besta. Vocês sabem, a besta do Apocalipse simboliza o diabo. Então o comunismo é um dos braços do diabo, porque ele vai queimar bíblias, ele vai tirar as bíblias, proibir que você tenha uma bíblia em casa, ele vai proibir que você se reúna para discutir ou falar religião, para fazer o culto. As igrejas vão ser transformadas em museus ou escolas. Então veja como o sonho tem uma mensagem forte. A minha esposa é neopentecostal. Qual é a religião, meu amor? Assembleiana. Então veja como é que o subconsciente dela mandou uma mensagem importante para ela, porque ela deixaria de poder ir para a igreja dela. Ela conscientemente não sabe disso. Mas acontece que o sonho dela está avisando que se os comunistas invadissem o Brasil, fariam o que Mao Tse-tung fez no Tibete, né? Queimou todos os livros, expulsou o Dalai Lama, o Dalai Lama fugiu, e assim, o comunismo, onde ele está, ele queima as bíblias, ele não permite igrejas, as igrejas são transformadas em escolas ou museus, e você é proibido de fazer uma reunião na sua sala, da sua casa, se o assunto da reunião for religião, for falar sobre Deus, e principalmente se for um culto a Deus. Tudo isso eu estou traduzindo o sonho dela. Ela não tem a menor ideia disso. Ela é uma pessoa simples, pouco escolarizada. Estou mostrando a vocês agora como é que eu faço, qual é a minha ciência, né? E como é que eu faço para curar um paciente ou para saber, para ela, então, isso é muito importante. O sonho impressionou, mas para nós esse sonho tem muita importância. Eu vou dizer por quê.
nós temos o testemunho de um pastor angolano dizendo que a China está comprando grandes lotes de terra no Brasil para construir cidades que serão habitadas por brasileiros, que serão marcados. Isso foi o pastor angolano, eu vi o vídeo, eu queria saber se esse vídeo é fake ou não, mas ele me parecia um homem honesto. E ele, como angolano, dizia que Minas Gerais e Bahia já tinham 2 cidades fantasmas, porque as cidades já tinham tudo, mas não tinha gente. O plano é que essas cidades tenham, perto delas, casas onde os trabalhadores morem, para não gastarem dinheiro de transporte, e esses trabalhadores serão no máximo 10 mil habitantes, porque é um número necessário, porque tudo será automatizado. Então, só precisa de pessoas especialistas em automação. Basta saber quem aperta um botão, quem faz programa de computação. Quem não tiver essa profissão não vai interessar para eles. Ou seja, as máquinas trabalham. Então, eles só precisarão de pessoas que façam o quê? Que saibam manipular, usar essas máquinas, consertar essas máquinas ou aperfeiçoar essas máquinas. Então, isso foi uma denúncia de um pastor angolano, não me lembro o nome, dizendo que já tinha 2 cidades. Procurem saber se isso é fake ou não. Uma em Minas Gerais, já feita, e outra sendo construída na Bahia. Eu quero saber, gostaria muito que vocês soubessem se isso é fake ou não. Foi um vídeo na internet, a gente não sabe, segundo ele. Então, a China está fazendo pequenas células no Brasil, mudas, onde ela vai colocar, oferecer para brasileiros que vão ficar felizes, porque o desemprego no nosso país é imenso. Você já pensou, você vai ser convidado a morar numa cidade modelo, onde você terá um salário bom, onde você vai trabalhar, vai ter seu emprego garantido, mas só se você tiver conhecimento sobre ciência da computação, só se você tiver conhecimento de automação, porque essas cidades serão tudo automatizado, né? O homem não tem função, a função dele é apertar botões, como Carlitos fez no filme dele, célebre, lá em que as máquinas funcionavam. Então, seria assim, as cidades todas funcionam à base de mecanismos automáticos. Você quer fazer compras? É simples. Você faz sua lista de compra, digita no computador, pega o endereço do mercado Carrefour, digita no computador, ou fala, a viva voz, como eu estou falando, qual é as compras que você quer, e lá o centro de processamento do Carrefour vai pegar aquela lista de compra, e já está próximo de acontecer, e já está acontecendo em alguns mercados, de uma maneira não ainda tão perfeita, né? E aí vocês sabem, já há mercados que estão fazendo isso. A lista de compras, então, ou falada, ou então digitada, falada vai ser fácil, que eu estou falando aqui, será mandada pelo Carrefour para a sua compra, para a sua casa, mediante o pagamento que você fará através de um processo que para eles é fácil. Quer dizer, eles terão a garantia de que você pagou antes de mandar as compras. Isso é um processo de automação que muitos supermercados já usam. Na Zona Sul, por aí, tem muito... Você não precisa sair de casa para isso. Essas cidades planejadas pelos chineses, que ela chama de japoneses, né? Então, o sonho dela, ela foi impressionada com a declaração do pastor angolano, porque ela é evangélica, acreditou. Eu não estou acreditando, mas não estou duvidando. Estou pedindo aos meus visualizadores que procurem saber se isso é fake. Minas Gerais tem uma cidade fantasma, toda preparada e construída, é dos chineses, está preparada para entrar em ação, mas ela é toda automatizada. Só terá 10 mil habitantes. Na Bahia, eles estão terminando de construir uma segunda cidade. Seriam, portanto, o quê? Focos do comunismo no Brasil. E aí, talvez por isso eu não tenho nada a ver com política partidária, talvez por isso o Bolsonaro tenha que sair do poder. Porque aí o militar que toma conta do poder terá que obedecer a Xi Jinping. Porque aí essa invasão seria mais fácil. Quer dizer, a China, o Brasil seria invadido pelos tanques chineses, mas o exército brasileiro não ofereceria resistência. Porque, pelo que ela diz, a fila de pessoas que então
estava sendo formada era a fila de brasileiros que iriam para aquela cidade e que iriam trabalhar naquela cidade. Olha, os brasileiros iriam adorar, porque iriam ter um emprego bom, né? Mas só quem entende automação. Vejam como é importante. Ela não tem a menor ideia do que ela sonhou. Eu sou psicanalista, eu interpreto sonhos, né? Então, eu sou perita em simbologia. Foi Sigmund Freud quem aproveitou os textos da Bíblia que fala de José o Sonhador e ficou impressionado e foi verificar e ele viu que é possível. Interpretando o sonho dos pacientes, ele curou muitas doenças. Então, o sonho é uma realidade que tem de ser interpretada. Então, minha esposa contou para vocês o que nós, psicanalistas, chamamos o conteúdo manifesto, ou seja, aquilo que o sonhador viu, sonhou. Mas por trás do conteúdo manifesto está o conteúdo latente, que é o que eu estou interpretando. Entendeu? Então você sonha com uma coisa que você não sabe o que é. Então ela não sabe o que é. Mas tem a ver com Xi Jinping, mas os tanques são simbolizados por carros, né? Então você vê como é que é fascinante a ciência dos sonhos. Jung que foi além de Freud. Ele coloca nesse livro aqui, olha, a análise dos sonhos. Todos devíamos saber interpretar sonhos. Eu estou interpretando o sonho de ontem à noite da minha esposa. Ela ficou impressionada pela denúncia do pastor. Verifiquem, por favor, se é fake. É um pastor angolano que diz que em Minas Gerais há uma cidade completa, automatizada, pronta para receber brasileiros que vão trabalhar ali, mas serão apenas 10 mil. E aqui nós temos um discípulo de Jung chamado Hans Roser, onde ele tenta ensinar a decifrar os sonhos, né? Mas para decifrar o sonho você tem que se tornar perito em simbologia. Isso eu já disse nos vídeos anteriores. Então ela sonhou. O sonho dela é simbólico, né? No sonho dela nós estamos tendo uma invasão pacífica. Os carros são tanques. E comandando tudo, o próprio presidente do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, ela viu. Ela teve dificuldade de pronunciar o nome, eu tive que lembrar ela para dizer para vocês. O próprio Xi Jinping estava comandando a operação. Logo, é preciso que Bolsonaro saia. Não tem nada a ver com Bolsonaro. Eu odeio política partidária, mas ele é de direita e jamais permitiria que o Brasil fosse invadido pela China. E aí também as consequências políticas de invasão do Brasil pela China seriam enormes, mas no sonho dela isso não é levado em conta. O subconsciente dela apenas ficou impressionado pela denúncia feita pelo pastor e colocou isso como sendo uma possibilidade e colocou de maneira simbólica, entenderam? Então veja como é importante o subconsciente dela. Ouviu, porque ele vê tudo e ouve tudo. Aquilo que ela ouviu conscientemente, o subconsciente ouve porque ele não dorme. Ele está acordado o tempo todo. E aquilo que ela não sabe, eu estou decifrando para vocês. Seria uma invasão pacífica, porque se não fosse, a OTAN deveria interferir para defender o Brasil, porque a OTAN, a União Asiática é um bloco e a OTAN é ocidental. A União Asiática é o bloco oriental, poderosa. E aí as armas da Rússia garantem a força da União Asiática. E as armas dos Estados Unidos garantem o poder da OTAN. Então, isso seria uma merda. Porque se Xi Jinping tentasse invadir o Brasil e aquela fileira de tanques estivesse ali, ele teria que estar de acordo, né? Claro, a Rússia é amiga sim de Xi Jinping, são unha e carne. Quem sustenta a Rússia é a China. A Rússia não tem dinheiro, mas ela fornece petróleo para a China. E aí a China sustenta a Rússia com dinheiro. Eu tenho notícias aqui do canal Sputnik, que numa das vezes em que Putin tinha mandado fabricar um mecanismo que é uma bomba de alto poder destrutivo, um submarino que tem capacidade de lançar mísseis a uma distância enorme, faltou dinheiro no meio das pesquisas e ele pediu ao governo chinês, Xi Jinping, o amiguinho dele, né? Eu admiro Putin, mas sob certa reserva. E então
Xi Jinping imediatamente deu um adiantamento da compra do petróleo que a China consome da Rússia de 900 bilhões de dólares, para que a pesquisa não parasse e Putin pudesse fazer o submarino de lança-mísseis e pudesse fazer mísseis, aperfeiçoar os mísseis, o poder destrutivo 10 vezes maior. Então eles dois estão unidos. A Rússia tem cientistas inteligentíssimos que estão fabricando armas que os Estados Unidos não têm. Nós temos um raio laser que, se for aceso aqui na Terra, ilumina as crateras da Lua. Muita gente não sabe. Essa máquina só quem possui é a Alemanha, os Estados Unidos e a Rússia. Imaginem, é um objeto que é um holofote, e se você acionar ele, a luz dele vai passar pelo espaço, vai ultrapassar o éter, né? E o som não se propaga no éter, mas a luz se propaga, porque senão a luz do sol não chegaria à Terra. Você vê como é rico em conteúdo o sonho da minha esposa. E então, este aparelho de emissor de laser seria capaz de iluminar as crateras da Lua. Só 3 países possuem. A maioria de vocês não sabe disso. Muitas notícias chegam às minhas mãos, através inclusive de vocês, alunos, que mandam. Só a Alemanha, Estados Unidos e Rússia que possuem. Mas quando diz a Rússia possui, a China possui. Porque quem financia a pesquisa de armamento russo é a China. Então, no sonho dela, vamos voltar ao sonho, né? O conteúdo do manifesto, que foi o que ela contou, né? Eram carros. O conteúdo latente, na verdade, são tanques. Ela fala que japoneses não são japoneses, são chineses, porque ela diz claramente que quem comandava a operação era Xi Jinping, que é o presidente do Partido Comunista Chinês. E havia filas, e essas filas eram de brasileiros que tinham aceito, né, a invasão para poder ocupar os postos na cidade. Então, inicialmente, eles vão aceitar todo mundo, marcar todo mundo, e depois é que eles vão fazer uma seleção de quem vai trabalhar nessas cidades. Isso segundo o sonho dela e a informação do pastor. Gostaria que vocês soubessem se essa notícia é fake. O pastor angolano disse que, no vídeo, já há uma cidade construída e pronta para uso em Minas Gerais, e outra sendo construída na Bahia, e a ideia dos chineses é multiplicar essas células chinesas no Brasil, de tal maneira que o Brasil seja controlado pela ideologia chinesa, e então oferecendo as vantagens que a China tem, porque a China, dizem que ela usa a meritocracia, ou seja, eu estaria muito bem na China, porque graças a Deus eu tenho um conhecimento muito alto, desculpem a falta de modéstia, então eles me aproveitariam para alguma coisa. É o mérito. O atual presidente Xi Jinping era filho de um dos grandes governadores da China, mas ele teve que começar de baixo. Para ele não importa. Você é ou não é bom? Você tem ou não tem serventia para a gente? Ele começou governando 1000 pessoas, para saber a capacidade administrativa dele. E aí ele conseguiu fazer essas 1000 pessoas trabalharem certo. Aí eles eram 10.000. Quer dizer, o pai dele ser um governador já famoso, de uma família, de uma província lá com 100.000 pessoas, não interessava ao Partido Comunista Chinês. Ele, Xi Jinping, isso aí é biográfico, podem ver a biografia de Xi Jinping. Ele tinha que provar que ele tinha mérito. Não importava se ele era filho, como no Brasil, de um senador, de um presidente da República, não importa. O Partido Comunista Chinês, o sistema chinês é meritocrata. Se você tiver inteligência e servir para eles, você vai participar. Se você não tiver, você vai para o lixo. É isso que a China está planejando, conquistar o mundo e implantar esse sistema. Bem, para mim eu estaria bem, eu acho que o meu conhecimento seria útil para eles, seja de que forma for, porque só esse fato de interpretar os sonhos e saber quem era a favor do partido e quem era contra o partido, quer dizer, a minha esposa aqui aceitou, recebeu 150, quer dizer, a marca da besta nela tinha 150, mas ela via que o vizinho dela tinha 200 e tinha outros de 300. Isso não vai ser assim, evidentemente. Mas no sonho dela eles receberam o número da besta. O Apocalipse diz, e ninguém poderá comprar nem vender se não tiver o número, o nome e a marca da besta.
Vejam que sonho fabuloso ela teve. Vejam como o subconsciente dela não tem nada a ver com a consciência, porque ela só cursou o primário, mas vejam a inteligência do subconsciente dela. Mandou essa mensagem porque ela é religiosa. E se isso acontecesse, ela não poderia praticar a religião dela, que para ela é importantíssimo. E eu tenho 18 Bíblias, e ela tem uma que eu dei de presente a ela. Essas Bíblias seriam confiscadas. As igrejas seriam, mesmo as pequenas e as grandes, todas seriam tomadas e transformadas em museus ou escolas. Foi assim na Suécia. Na Suécia só existe uma igreja funcionando. E essa única igreja só existe para que, nas festas religiosas do luteranismo, a família real esteja ali e se faça o ritual religioso, a liturgia religiosa. Só o rei Gustavo Adolfo casou com Silvia Sommerleth. Eu tenho alunos suecos, né, Frederick, que mandou dizer que não consegue se casar na Suécia e ninguém casa na igreja, só o rei. O resto só se casa no civil. E aí, se você fizer uma reunião em casa, um culto, né, cantando louvores a Deus, estudando a Bíblia, vem uma força militar, porque nós estamos sendo vigiados, vocês já sabem disso. O sistema ainda é muito precário, mas vocês sabem que os americanos estão tentando fazer disso vamos dizer assim, uma capacidade, ter uma capacidade precisa. Se um grupo se reunir, o escritório central saberá e vai ver esse grupo, e se souber que esse grupo está discutindo a Bíblia, prenderá todo mundo. Esse será o futuro governo que a China quer implantar no mundo, e no sonho dela seria no Brasil. Então vocês vejam que a inteligência dela consciente não tem alto nível, ela tem apenas o primário. Então ela tem pouco conhecimento escolar, né? Mas vocês vejam como é que o subconsciente dela tem uma inteligência grandiosa, e aí, baseado na informação do pastor, que eu peço que verifiquem se é fake, construiu esse sonho, supondo que haverá invasão, que essa invasão não será contida por nenhum país, e que para isso os militares brasileiros terão que ser neutralizados. Então, os bolsonaristas me desculpem que não tem nada a ver, mas Bolsonaro lutaria contra. Eles querem, portanto, um presidente, vamos dizer, um chefe do exército, que no caso é o presidente da República, que aceitasse essa invasão pacificamente. Esse é o que o sonho dela diz. E aí fariam filas, e nessas filas, inicialmente, o sonho dela é o início, receberia o número da besta, colado. E o número, o nome e a marca da besta, diz o Apocalipse. Ou seja, eu me submeto ao que o Partido Comunista quiser. É o que significa aquela numeração. Senão você morre ou vai para a prisão perpétua. Olha o que o sonho dela diz. Como é importante, então, saber interpretar o sonho. Tá vendo? Eu já disse isso em 2 vídeos anteriores, estou mostrando agora, mas agora estou mostrando ao vivo o que é que Jung fez, a interpretação dos sonhos, a ciência que Freud fundou. Ele, nesse ponto, eu não gosto dele, né? Porque ele é ateu, então se ele é ateu, para mim, já está fora, né? Mas ele foi quem criou essa ciência, a psicanálise. Mas tudo se baseia no fato do pai dele ser religioso e ele ter visto, lido, e o pai dele ter lido para ele, a história de José do Egito, interpretador dos sonhos de Faraó, e Nabucodonosor, interpretador dos sonhos, Daniel, interpretador dos sonhos de Nabucodonosor. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é simbologia. Eu estou interpretando o sonho da minha esposa através da simbologia, que é uma ciência que vai fazer com que você perceba o que é aqui está escrito a Yoga dos sonhos, né? Você pode controlar o seu sonho, se você souber. Eu controlo os meus sonhos. É uma ciência difícil, né? Você não descansa, porque você entra no sonho e você controla ele. Então, isso é difícil, e quando você acorda cansado. Porque ao invés de descansar, você fez um esforço e a sua consciência foi treinada para entrar no seu sonho e alterá-lo, e fazer ele ir para o lado que você quiser. Então você sonha o que você quer, e você faz a alteração que você quer no sonho. Isso se chama Yoga do sonho.
foi escrito por Samael Aun Weor, que é vamos dizer assim, é de uma escola que eu não gosto muito, porque é de tanta de mão esquerda, aparentado com a Aleister Crowley, né? Eu sei porque eu tive alunos que eram lá, né? Então, mas ele tem obras escritas na praça aí, Samuel Aun Weor, Mestre Samael. Samael é o nome de um demônio da Cabala, sabia? Dizem que a serpente que tentou Eva era Samael, outros dizem que era Lilith. Em suma, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: vocês têm que estudar simbologia, saber o que é o símbolo. Para quê? Para vocês traduzirem seus sonhos. Eu estou trazendo aqui o sonho da minha esposa de ontem de noite. Ela não tem ideia do que sonhou, mas acontece que, como ela é religiosa, o subconsciente dela fez esse sonho baseado no relato do pastor angolano em quem ela confiou, porque é um pastor evangélico, que é pentecostal, ou sabatista ou anabatista, ela confiou. Então o subconsciente criou esse sonho para dizer que é possível que isso venha a acontecer. Então o sonho pode ser profético, ou seja, pode acontecer, mas pode ser apenas uma fantasia, um medo. Então, o sonho tem 5 funções. Uma delas é a profecia, um sonho que vai acontecer. Outra delas é simplesmente um medo. Então, aquilo que você tem medo, ele constrói um filme mostrando o seu medo. Eu não saberia dizer, então, porque não há como saber, não há nenhum cientista que saiba quando o sonho revela um medo ou quando o sonho revela o futuro. Daniel sabia e José do Egito sabiam. Então, os antigos tinham mais domínio do que nós sobre isso. E baseado nisso, um gênio, né, por quem eu não tenho nenhuma consideração a não ser por ter fundado a psicanálise, Sigmund Freud, né, que foi o primeiro presidente do Tavistock Institute de London, que é quem programa para o anticristo como é que se pode controlar as massas multitudinárias. O assunto mais empolgante e mais estudado no Tavistock Institute of London. Vocês podem buscar, entre no site de busca e então entre em inglês, vocês terão mais coisas. Quem souber falar inglês, Tavistock Institute of London. Em português tem o Instituto Tavistock de Londres. Eles só estudam uma coisa: como controlar as massas multitudinárias. Ou seja, como é que o governo pode fazer, o que é que o governo pode fazer para ter absoluto controle, como agora com a pandemia, que nós somos forçados a ficar dentro de casa. Então, a última pergunta que o filho do diabo, fez ao Tavistock foi: qual é a estratégia, o procedimento mais eficaz para que eu controle as massas? E a resposta veio lá do grupo de inteligência que chamam Think Tank, então um grupo de inteligentes. Freud foi o primeiro, membro desse dar a Lord Nathaniel, barão de Rothschild, noções científicas. Isso Hitler não tinha. Hitler ia pela força e pela intuição dele, né? Mas o grande tchan é que agora é ciência. Então, sociólogos, psicólogos, antropólogos estão reunidos no Tavistock Institute of London, estudando qual é o mecanismo infalível para que o rei do mundo, o filho do diabo, o predileto de Satanás, o anticristo, que hoje é Nathaniel, barão de Rothschild, mas a família, esse clã, domina o mundo há muito tempo. E M.S. King escreveu um livro chamado Planeta Rothschild, para dizer que o planeta é dele. Acabei de interpretar. Minha esposa, então, no sonho, entra na fila, que é obrigada, como a fila das vacinas, né? E ela recebe o número da besta, no caso dela, o número 150. E ela vê que a vizinha dela tem o número 200, e ela percebe que perto dela tem uns com 300, 350. Todo mundo recebe o número, o nome e a marca da besta. É a realização do Apocalipse, da profecia do Apocalipse, feito pelo subconsciente dela, que tem pouquíssima cultura. Pronto. Então estou mostrando a vocês o que é uma das minhas armas, uma das minhas artes. Eu sou psicanalista, decifrando. Ela falou para vocês o conteúdo manifesto. É assim que se chama o sonho em si, contado pelo sonhador. E eu estou
decifrando o conteúdo manifesto, mostrando o lado oculto, o conteúdo latente. E como terminava o sonho dela? Em paz. Todo mundo aceitava, porque ninguém ia lutar contra aqueles tanques, e Xi Jinping, então, tomava o Brasil, né, através desse mecanismo, mas, segundo outras fontes, ele irá selecionar essa multidão inicial e só vai ficar vivo quem tiver conhecimento profundo de automação. Essa é a denúncia que nós temos. Então está aqui ao vivo e a cores, como é que o professor Marlanf faz. Toda manhã eu decifro os meus sonhos, mas dois alunos meus, Lucas e Moisés, mandaram sonhos para eu traduzir nos meus vídeos sobre sonhos, e eu traduzi. E agora eu fiz aqui ao vivo a tradução do sonho da minha esposa. Este é um dos meus trunfos. Esta é uma das minhas armas. Tá vendo? Então, vocês teriam de ter, desde os 7 anos, quando entrasse na escola, né, o estudo de simbologia. Sem a simbologia você não consegue, porque o sonho é todo simbólico. Pronto, já disse o que eu queria dizer, o vídeo está a 36 minutos, basta, chega, e é mais um vídeo sobre sonhos. Deem um seu like, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, nós temos 1.200 visualizações, mas acontece que só temos 153 inscritos, quer dizer, muita gente vê, mas não se inscreve. Então, por favor, você que está vendo, mas não se inscreve, se inscreva no nosso canal. E você que vê, mas não dá o sinal na mãozinha, clique em cima da mãozinha do like, porque isso vai fazer com que a plataforma valorize o vídeo do professor Marlanf. Tá bom? Entenderam bem? Conto com vocês para que a gente atinja. A gente começou com 36 visualizações. Já estamos em 153. De 36 para 153, mas não temos 1 milhão de visualizações como Leandro Carnal, né? Porque eu conto a verdade, eu falo a verdade. E eu acabei de denunciar no meu Facebook, quem quiser vai lá, o artifício que ele fez para poder neutralizar uma propaganda que ele fazia do ateísmo, mas ele se distraiu, era uma entrevista, o vídeo foi removido do conteúdo, né? Ele foi pouco ético, para mim ele foi desonesto, porque eu botei a fotografia. Eu fotografei o vídeo como era no original, mas se você clicar, não vai aparecer o conteúdo que estava ali. Ele tirou a entrevista e no lugar da entrevista ele colocou um fundo preto, onde ele diz completamente outra coisa. Ou seja, consideraram que o primeiro vídeo ele não fez o que o Partido Sionista Mundial manda e paga ele para fazer, que é fazer propaganda do ateísmo militante. E aí deletaram aquele conteúdo e ele gravou outro conteúdo. E do lado do vídeo, se vocês forem até o canal dele, está Porque Sou Ateu. Mas acontece que o título original, eu botei a foto, é Porque Me Tornei Ateu. Só que ele faz a apologia da fé. Então, removeram o conteúdo, deve ser um perito em informática, porque removeu o conteúdo, mas a capa é a mesma. Então, você pensa que é o mesmo vídeo. Porque me tornei ateu, mas do lado está escrito Porque Sou Ateu. E ele gravou mais 2 vídeos semelhantes para reforçar aquilo ali, para neutralizar a besteira que ele fez, fazendo a apologia da fé no vídeo que estaria lá, Porque Me Tornei Ateu, que eu botei no meu Facebook, na minha página, está lá do Facebook, eu fotografei e botei. Tá certo? Então, é assim que agem as pessoas que não tem uma moral lídima, não tem uma noção, parecem pessoas honestas. Ele diz que o ateu não tem diferença do crente, o crente age honestamente porque teme Deus, mas ele age honestamente porque ele sabe que é certo, não é verdade, carnal. Senão você não teria substituído o conteúdo do vídeo Porque Me Tornei Ateu e colocado Porque Sou Ateu. Então você fez algo que eu acho desonesto, eu acho desleal, eu acho que você fez uma molecagem, porque ninguém sabe nem saberá mais, porque você tirou o conteúdo, mas a minha crítica, vocês que me conhecem acreditarão que todas as críticas que eu faço no meu vídeo contra Porque Me Tornei Ateu era do vídeo anterior, que ele removeu porque era uma apologia à fé. Então, os patrocinadores dele que fizeram com que
eu tenho apenas 153 visualizadores e ele tem 1 milhão. Para continuar recebendo esse patrocínio, ele teve que fazer essa operação. Está denunciado no meu Facebook. Muito obrigado. Por favor, deem o like e inscrevam-se no canal. Até o próximo.